Neste vídeo eu vou mostrar como fazer uma entrada simples de dados através do teclado, mas eu vou aproveitar também para mostrar algumas características dos slices e falar de borrowing e ownership, que em Rust estão sempre presentes. Então vamos lá. Aqui na função main, eu tenho apenas a chamada de duas funções, tamanho palavras versão 1, V1, tamanho palavras V2. Eu vou começar mostrando tamanho palavras V1, não vai ficar legal, e aí a gente faz uma segunda versão, tamanho palavras V2. Então vamos lá para cima. Para ler o teclado, eu vou usar coisas que estão no módulo I/O da Standard Library. Por isso que eu estou dizendo aqui, uso o create std, que é o Standard Library, biblioteca padrão, e o módulo I/O. Tamanho palavras V1, pessoal, o que ela faz? Tem um print inicial. Para armazenar as palavras que eu vou ler do teclado, eu vou utilizar um vector. O vector é meio parecido com um array, no sentido que eu posso indexar os elementos usando colchetes. Ele também armazena os dados de maneira contígua na memória, só que ele armazena no heap e ele permite que eu possa mudar o tamanho dinamicamente do vector, ao contrário do array, que eu não posso fazer isso. Tá? Existe um outro vídeo específico sobre vectors. Aqui a gente vai usar de uma forma bem simples, apenas para armazenar as palavras lidas do teclado. Então eu tenho aqui uma variável mutável lista palavras, a qual é um novo vector. Vocês observem que eu tenho que dizer o que eu vou botar no vector. Aqui eu não falei nada, mas o compilador, o Rust Analyzer, aqui no caso, do Visual Studio Code, ele olhou para baixo o meu código e viu, o cara vai guardar strings no vector, e portanto ele já colocou aqui, vec string, o cinza que não foi eu que digitei. Legal, eu vou usar um loop para ficar lendo palavras do teclado. Então primeiro eu dou um print, digite uma palavra ou somente Enter para terminar. Eu botei esse V1 aqui para saber que é o V1 que está rodando. Aí eu crio uma variável mutável linha do tipo string, inicializada com um novo string, onde eu vou colocar a linha do teclado que foi digitada. E aqui eu uso o I/O para ler realmente o teclado. Então eu tenho aqui o módulo I/O, a função standard in, e dentro ela me retorna um handle para acessar a entrada padrão, que usualmente é o teclado por default, né? E nesse handle de entrada padrão eu uso o método readLine. O readLine lê a linha toda que o sujeito digitou lá no teclado. Eu coloco o que for digitado no teclado na minha variável linha, né? Lembrem-se que a gente criou aqui linha do tipo string. Eu estou pegando o que é teclado, uma linha até o Enter, e colocando na variável linha. Eu estou aqui passando um empréstimo mutável de linha, né? Eu não estou passando o ownership de linha para readLine, não precisa, eu só vou emprestar a linha e depois ele me devolve com o conteúdo alterado. E para que readLine possa alterar o conteúdo de linha, eu tenho que passar um empréstimo mutável, né? Uma referência mutável para a linha. Beleza, até aqui tranquilo, né? Tá, o que está acontecendo agora? Por que tem esse troço aqui atrás? Então, readLine, ela me retorna algo do tipo result, tá? Result. Então, o conteúdo em si do que foi digitado no teclado vai para a linha, né? Que eu passei o empréstimo mutável. E o readLine me retorna um result. O result, ele pode ser ok e erro. Se a leitura do teclado der fisicamente certo, né, ou via sistema operacional der certo, o readLine me retorna um ok. Se houver algum problema de leitura do teclado, aí ela vai me retornar um erro. Aqui, esse comando, esse método, na verdade, né, esse método expect que eu estou aplicando ao result de readLine, ele faz o seguinte: olha, se der tudo ok,
beleza, esquece, vamos embora, tá? Agora, se der erro na leitura do teclado, o programa vai abortar, vai ter pânico, o programa vai abortar e vai aparecer na tela a mensagem erro ao ler o teclado. Então, existe um vídeo específico sobre o result mais adiante, mas nesse caso em específico eu estou fazendo um tratamento super simples. Deu erro, aborta o programa, escreve essa mensagem de erro na tela. Não deu erro, deu ok, né? Beleza, toca o barco e vamos embora, não faz nada. Aonde que está o que foi teclado? Está em linha, né? Está na variável linha. Muito bem, o que mais? Como eu estou interessado só em palavras, eu vou tirar os espaços antes e depois do que foi digitado. Então eu vou ao string linha aplicar o método trim. O método trim, ele deleta, né? Dá para botar o cursor aqui em cima. Ops. Ele remove, né? Remove os white spaces, os espaços na frente e atrás do string. Então, eu estou usando o trim, né? O método trim, para eliminar espaços antes ou depois. Só que tem um problema aqui, pessoal. O trim, ele me retorna um slice de linha. Né? Ou seja, o trim ele não me retorna um string novo, ele não altera o string original linha, ele apenas me dá um indicativo de fatia do linha original, um slice. E, pelo que eu vou fazer lá para frente, um slice não me basta, eu quero que seja um string mesmo. Então, o trim me retorna um slice da linha original. Qual slice? O slice que sobra, tirando os brancos originais e os brancos iniciais e os brancos finais. E aí, a esse slice que o trim retorna, eu estou convertendo para string. Então, em linha, eu vou ficar com o quê? Pego a linha original, retorna algo, um slice, né, um string slice, sem os brancos no início e no fim, mas eu não quero um slice, transforma isso num string e guarda esse string em linha. Dependendo do código da gente, o slice que o trim retorna tá legal, né? Mas aqui, olha só, imagine, eu vou mudar aqui, ó, e tirei o toString, eu vou botar em linha um slice. De cara ele já chiou, por quê? O tipo não bate, né? O tipo não bate. Se eu disse aqui que linha é do tipo string, eu não posso atribuir à linha um string slice. Então aqui já dá um erro de cara. E se eu mudar tudo para slice? No decorrer desse vídeo vocês vão ver os problemas de ownership que aparecem lá embaixo e que resulta no fato de que não é uma boa ideia usar slice aqui, é melhor usar string mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, o retorno de trim, que é um slice, string slice, né, um slice de um string, eu vou converter para um full string e guardar em linha. E tá tudo bem, por quê? Porque linha é string. Legal, agora eu vou fazer o seguinte, se o tamanho de linha é 0, quer dizer que o cara não digitou nada, digitou só Enter, né? Então eu caio fora do loop. Porque lembre-se, né? O critério aqui, ó, o critério para sair do loop é esse aqui, ó. Digita Enter, nenhuma palavra, então se o cara digitar Enter, o linha vai ter tamanho 0 e o break vai me tirar fora do loop. Se não, opa, foi digitado algo. E aí eu dou um print aqui na tela, né, do que tem em linha, para a gente ver o que está acontecendo. E aí, olha só, eu vou em lista palavras é um vector, e vou dar um push, eu vou colocar ao final do vector, eu vou colocar a linha lida. Tá legal? Aqui um comentário sobre ownership. Linha, o que é? Linha é string. Linha, cadê? Ups,
Tá aqui, ó, linha é string, linha é string. E string é semântica move, né? Então, o ownership é movido. No momento em que eu dei um push de linha do string indicado por linha para lista palavras, eu invalidei linha. Eu tirei o ownership de linha e passei o ownership desse string para lista palavras. Eu invalidei. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, se eu tirar isso daqui, ó, ele vai pintar e vai dizer o quê? Olha, cara, tu moveu linha aqui na 36, né? Tu moveu o string linha aqui na linha 36 do programa para dentro de lista palavras, invalidando linha. Tu não pode mais usar o linha aqui. E é isso que está dando esse erro aqui, né? Empréstimo de um valor movido, que foi o linha. E aí o cara pergunta, tá, mas por que tu usou linha aqui e aí não deu problema? Porque o push funcionou. É que o println é uma macro e ele não pega o ownership de linha. Ele pega só um empréstimo escondido. E dessa maneira o println ele não move, ele não pega a propriedade, ele não invalida linha. Por isso que eu pude usar linha aqui. Tá? Essa é uma característica do println macro. Ok, e aqui ao final eu vou fazer o seguinte, eu vou iterar sobre lista palavras, sobre o vector, eu vou dizer o seguinte, olha, para cada string p, que é um elemento de lista palavras, põe o cara na tela. Deixa eu rodar para vocês verem por que eu não estou satisfeito com a versão 1 e eu quero uma versão 2. Eu vou dar aqui um cargo, tá? E deixa eu fazer diferente, pessoal. Vou dar um cargo run e vamos abrir aqui, tá? Olha só, digite uma palavra, somente enter para terminar, o V1, beleza. Eu vou botar aqui enter, né? Esse foi tranquilo, ó, lido QQQ. Aí eu vou botar aqui www, espaço, i, enter. Olha só, eu digitei o que me parecem ser duas palavras, www, i, mas eu não estou fazendo essa separação no programa, então eu estou pegando como uma palavra só. Né? E se eu colocar espaço, 1, espaço, 2, espaço, 3, espaço, enter. Ele pega tudo isso como uma palavra, porque nós até estamos eliminando os brancos iniciais e os brancos finais, mas não estamos eliminando ou separando palavras na linha. Então, vamos fazer uma versão 2 agora, aonde a gente vai entender que nesta linha teclada nós temos 3 palavras e não apenas uma, separando as coisas pelos espaços aqui dentro da linha. Tá? Se eu digitar Enter agora, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho esses 3 caras aqui, mas eu não estou satisfeito com isso daí. Então, vamos fazer uma versão 2 melhor, tá? Essa aí não está legal. Vou dar um Ctrl C para parar a execução. Deixa eu voltar para o código. Vamos agora para tamanho palavras V2. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um cupom ou links para o curso básico de linguagem Rust na Udemy e também para um curso Closures na linguagem Rust, que aí é um curso intermediário. Né? A gente não está usando Closures aqui, a gente está usando só informações que aparecem no curso básico da linguagem Rust. Continuando. Agora, na versão 2, eu vou fazer uma entrada de dados um pouquinho mais gabaritada. Caso a pessoa digite várias palavras na mesma linha, eu vou separar as palavras. Então, vamos lá. Tamanho palavras, versão 2, um printzinho. Novamente, nós temos lista palavras, um vector de strings. Aqui uma dica, pessoal. Eu não botei o tipo de lista palavras, né, o compilador
o Rust Analyzer aqui no caso da IDE, sacou que eu estou usando o vector de strings e ele mesmo colocou aqui em cinza, tá? Vector de strings. A grande maior parte das vezes a gente faz isso, a gente deixa o compilador detectar automaticamente o tipo da variável. Só que, por vezes, quando tu tem uma estrutura de dados que é fundamental para o teu código, né? O meu código aqui está baseado na ideia de um vector de strings, né? Tem que ser um vector de strings, é isso que eu quero. Eu poderia ter feito o seguinte, eu poderia ter digitado já o tipo aqui, né? Let multilista palavras, 2 pontos, e agora eu digitei isso, né? Vector string. Eu já estou dizendo, olha, isso aí é um vector string. Qual que é a vantagem de fazer assim? O compilador, caso o compilador, em algum momento o meu código diga que, olha, tu não está usando vector de string em lista palavras, ele vai reclamar, ele vai avisar. Então, acaba sendo mais rápido para detectar erros de programação, no caso de uma estrutura de dados fundamental, que eu sei que tem que ser isso, não pode ser outra coisa, é importante que seja isso, eu mesmo já coloco aqui para que qualquer coisa errada no meu código apareça rapidamente, né? Ou deixo ele detectar e, por exemplo, se houver incoerências no tipo do vector, ele vai chiar. Se, por exemplo, ele chegar à conclusão que não, isso é um vec de i32, ele vai escrever aqui vec de i32 e, bom, eu vou perceber que tem algo errado. Tá legal? Bom, aqui essa mudança, fazer assim o assado, no caso, não muda nada, né? Vamos lá, para o loop. Novamente um print, digite várias palavras ou somente enter para terminar. Novamente, linha é um string novo e novamente eu estou usando aqui módulo IO, função standardin que me devolve um handle para acessar o teclado, readline lê o teclado, coloca o que foi lido na minha variável linha, eu passei um empréstimo mutável de linha, né? Então não perdi o ownership, a propriedade de linha, e como readline me retorna um result, que pode ser ok ou erro, eu estou dizendo aqui, olha, se for erro, aborta o programa, pânico, escreve essa mensagem na tela. Se for ok, beleza, esquece, vamos embora. Tá? Depois, novamente, eu estou pegando o que for a linha digitada, tirando os espaços iniciais e finais e, como o trim me retorna um slice do string original, eu estou pegando esse slice do string original e convertendo para um string completo, via toString, e guardando em linha. Tá? De novo, porque se eu mantivesse aqui o slice do trim, eu teria problema mais embaixo com ownership. Se o tamanho da linha aqui ficou 0, o cara só digitou o enter. E então, ó, somente enter para terminar. Break, pula fora do loop, acabou o loop, vamos embora. Se não, o sujeito digitou algo. Então vamos lá. Para separar as várias palavras dentro da linha, eu vou usar o método split whitespace. Tá? O split whitespace. Então, o que ele faz? Ele retorna uma variável, que na verdade é uma variável do tipo split whitespace, né? E ele me permite iterar sobre a linha. Então, vamos lá. Linha, método split whitespaces, ele me retorna um iterador sobre o conteúdo de linha, de maneira que os vários espaços entre as palavras são desconsiderados. Tá? Desconsiderados. Eu poderia ter usado aqui o split. O split ele é parecido com o whitespace, mas o split, se tu tem 3 espaços separando duas palavras, ele usa um espaço como separador e considera o outro espaço já uma outra palavra. Né? Então, se tu colocar vários espaços entre duas palavras e tu queres desconsiderar todos eles juntos,
o white space é o caminho, né? Com o split não vai ficar tão legal. Então, dá para depois testar, dá para trocar aqui, né? De repente dá para rodar. Deixa eu fazer aqui, deixa eu rodar um clear cargo RAM, não está vendo, mas tem um cargo RAM ali, né? E vamos lá. Então, eu vou botar assim, ó, espaço, 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 1, 1, 1, espaço, 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 2, 2, 2, espaço, 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 3, 3, 3, espaço, espaço, espaço. E agora eu vou dar Enter. Bom, isso era a versão 1, né? Agora vamos para a versão 2, que é o que a gente está preocupado aqui. Vou fazer a mesma entrada, tá? 3 palavras com um monte de espaços entre elas e vou dar Enter. Vou dar Enter e olha aqui. Foram digitadas 7 palavras. Por que foram digitadas 7 palavras? Porque eu usei o split e o split ele pegou um branquinho aqui como separador, mas aí o resto ele já considerou palavra e deu errado. E a mesma coisa acontece, né, aqui na saída, tá? Então, se bem que o trim está limpando a saída, né? Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu voltar lá. De qualquer forma, eu não quero isso. Eu vou usar o white space. Vamos de novo. Eu vou desconsiderar a versão 1, que não me interessa. E agora, na versão 2, eu faço a mesma coisa de antes. E olha só, eu digitei a mesma coisa que antes, o split me deu 7 palavras, enquanto que o white space me deu 3 palavras, que são de fato as 3 palavras, né, que eu queria. Tá legal? Então, assim, o split funciona muito bem quando tu tem um separador bem definido, mas no caso de um monte de espaço em branco entre palavras, o split white space funciona melhor. Legal. Agora o que eu vou fazer, pessoal? O palavras é um iterador que me permite iterar sobre as palavras que foram encontradas em linha. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou percorrer elas e vou jogar para dentro do vector, né? Então, for p, então para cada p em palavras, que é o retorno aqui, né, do split white space. Para cada p em palavras, tu faz o seguinte, tu vai lá na lista de palavras e inclui ao final p, né? Inclui ao final p. Eu estou aqui, no caso do p, ainda dando um trim adicional para tirar qualquer espaço em branco por via das dúvidas, no início e no fim da palavra, né? E também estou convertendo p para string. Tá, então vamos lá. Porque acho que assim, lista palavras é o vector, ok? Puxa o método para inserir ao final a nova palavra, ok? Eu estou inserindo o p, que é uma das palavras que está aqui, beleza? E eu estou dando um trim para quê? Para eliminar qualquer espaço em branco que porventura ainda tivesse, se fosse o caso, é um pouco de redundância aqui, mas tudo bem. Mas por que tem um toString aqui? Vamos lá, pessoal. Olha só. O P ele é um string slice. Vocês estão vendo aqui, ó? O split white space. O split white space, ele retorna, né, um iterador sobre slices. Está aqui, ó. O item do iterador, cujo item é um slice string. Um string slice em inglês, né? Então, P é slice. E está aqui, e o compilador me diz aqui, ó, P é um slice. O que acontece? Se eu tento dar um push de um slice para dentro de lista palavras, ele vai reclamar. Por conta do quê? Vamos olhar a mensagem de erro aqui, né? Ele pintou de vermelho aqui em cima. O que ele está me dizendo aqui?
linha não vive o bastante. Ou que ele está me dizendo o seguinte, olha, a linha é destruída antes dela ser usada. O que está acontecendo? Vamos lá. Linha foi criada, cadê? Aqui, ó, na linha 57. A variável linha foi definida na linha 57, dentro do bloco do loop. Portanto, esta variável linha será destruída, né, o tal do drop, ela vai ser destruída aqui, na linha 72. Legal? A variável linha é uma variável local do bloco do loop e ela morre no fim do loop. Muito bem. Mas o que eu estou tentando fazer? Eu peguei linha, apliquei o split white space e tenho agora um iterador sobre linha, mas com slices de linha. Né? Palavras, ela vai iterar sobre slices, fatias de linha. Aí quando eu venho aqui para o for, o meu P, que vai percorrer elemento a elemento de palavras, o que o P é? O P é um slice de linha. O P é um slice de linha. E se eu tento dar um push aqui no P, o push é de um slice de linha. Então eu estou colocando, do jeito que está agora aqui, eu estou colocando em lista palavras um slice de linha. E eu quero usar lista palavras lá embaixo, ó, tá vendo? Aqui a gente vai usar lista palavras. Eu quero usar lista palavras lá embaixo. Mas lista palavras contém um slice, né, uma referência para um troço que é destruído aqui. De novo, eu quero usar lista palavras lá embaixo, na linha 79, mas eu estou colocando via push em lista palavras uma referência, né, um slice, uma referência para algo que está na variável linha, a qual é destruída em 72. E isso eu não posso fazer. Né? Por isso que ele está me dizendo, olha, linha não viu bastante, né? Tu quer usar ela lá embaixo, né? Aqui, ó, tu quer usar lá embaixo na linha 73 e ela contém coisas que foram destruídas na linha 72, tá? Ó, linha dropped, destruída aqui enquanto ainda estava emprestada. Como que ela estava emprestada? É que tu botou pedaços dela em lista palavras e está usando lá embaixo, então ela está emprestada. A gente poderia pensar, tá, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos clonar. Vou clonar. O mesmo problema com prossegue. Por quê? Porque o clone de um slice é um slice. Não mudou nada. O meu problema é que o cara é slice, clonei. Pô, mas tu clonou, tu ganhou um slice igual. Então não resolveu nada, né? O problema continua. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou converter para string. O que eu estou colocando via o push em lista palavras não é o slice P, mas sim um novo string, né? String com S maiúsculo, um full string, né? Um string completo. Eu estou pegando o slice que o P aponta, até estou chamando esse trim aqui para tirar eventuais brancos que tem ali, mas que eu acho que nem vai ter, mas em todo caso está aí, e estou convertendo via toString para um string total, né? Um string completo. Agora, beleza, esse string eu estou movendo o ownership deste string para a lista palavras, e lista palavras vai seguir com o ownership do seu conteúdo e poderei usá-lo sem problema nenhum, tá? Então, essas são as sutilezas do ownership e do borrowing em Rust. Aqui eu estou colocando foram digitadas tantas palavras, tá? E agora eu vou finalmente contar as palavras, que é o que eu queria contar, não, né? Eu quero saber qual é a menor, a maior e a média, né? Então eu criei aqui um usize, unsigned size, né? Uma variável sem sinal unsigned, no formato favorito da arquitetura do computador, né? Eu tenho um valor mínimo, eu botei um número bem grandão no mínimo para ir diminuindo, né? O máximo começa com 0, o total começa com 0. E aí?
eu vou iterar sobre lista palavras ou visitando palavra a palavra. Eu tenho esse comentário aqui, já volto a ele, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que para cada P em lista palavras.iter, o que faz o iter? O iter, ele me vai iterar sobre lista palavras, me dando empréstimos. Borrowing, tá? Eu vou pegar em P, cada palavra de lista palavras emprestada. O e-comercial aqui, string, está me dizendo isso. Olha, o P não tem o ownership, não tem a propriedade das palavras que estão em lista palavras. Não, o P está pegando só emprestado cada palavra de lista palavras. O iter me faz isso, ele retorna empréstimos. Por que eu estou fazendo isso? O problema, deixa eu descomentar aqui em cima. Ó. O problema de usar lista palavras direto é que, por default, ele vai não pegar iter, mas vai pegar into iter, que é ownership, ou seja, se P percorre lista palavras com o iter, ele vai pegar emprestadinho cada palavra, vai usar, mas vai devolver. Né? Se eu coloco simplesmente sem escrever nada, vale o into iter, que aí ele é um ownership. Tanto é que tu pode ver aqui, ó, P string. O P, ele está pegando o ownership de cada palavra de lista palavras. E fazendo o quê? Invalidando lista palavras. No momento em que lista palavras perde a propriedade, perde o ownership do seu conteúdo, ela está invalidada. E eu não posso mais usá-la. E eu quero usar aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui nessa linha 91, eu quero usar lista palavras. Se eu quero usar lista palavras aqui também, né? Aqui na linha 90 também, se eu quero usar lista palavras aqui, eu não posso invalidá-la. Então, inclusive, está pintado de vermelho aqui, ó. Borrow of moved value lista palavras. Ou seja, tu está tentando pegar a lista palavras aqui e usar, mas ela foi movida, ou seja, foi invalidada. E foi movida aonde? Deixa eu botar aqui de novo, ó. Aqui, moved to, aqui, ó. Lista palavras foi movida devido a uma chamada implícita para into iter na linha 78, que é essa daqui. Então, pessoal, a gente sempre tem que trabalhar com empréstimos e só pegar ownership se é absolutamente necessário. O que eu quero fazer nesse for? Eu quero pegar palavrinha por palavrinha, ver o tamanho dela, né? E alterar os meus contadores aqui, acumuladores, e deu. Eu não quero a ownership da palavra. Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Vou comentar fora esse e vou botar esse cara aqui, tá? Ao iterar sobre lista palavras com o iter, eu estou pegando empréstimos das palavras e o lista palavras fica intocado com o ownership dos strings e eu posso usá-lo aqui embaixo, né? Ops, aqui, né? Cadê? Aqui, posso usar aqui embaixo na boa. É isso daí, tá? Que mais? Eu estou criando aqui, eu estou pegando o P, que é um slice do string, mas enfim, é um empréstimo. Eu estou perguntando quantos caracteres tem, né? Isso aí, outro dia alguém, em outro vídeo eu misturei, né? O len te dá o tamanho em bytes, chars te dá os caracteres. Só que como nós aqui temos o TF8 não é um char, um byte, como em C, por exemplo. Então eu tenho que pôr no P, pego a lista de caracteres que ele tem lá e peço a contagem, o count dos caracteres. Então agora eu tenho número ou tamanho em caracteres. Aí eu somo no total, beleza? Se essa palavra tem um tamanho menor que o mínimo atual, eu atualizo o mínimo. Se essa palavra tem um tamanho maior que o máximo atual, eu atualizo o máximo. E eu ponho a palavra na tela ainda, só para a gente olhar. Legal? Terminado o for, agora a gente pode printar na tela. Ó, o mínimo foi mínimo,
o máximo foi máximo e o médio. Na verdade, eu tenho aqui o total, né? Então, eu vou lá, ó, total dividido pela quantidade, pelo len de palavras que eu tenho, vai me dar o tamanho médio, tá certo? Aqui eu estou usando inteiros, eu estou truncando, né? Não entrei em detalhes de precisão numérica e tal, né? É uma divisão inteira, tá truncado, a divisão não tá boa, né? Se der 2,5 é 2. E é isso, vamos executar. Deixa eu fazer uma coisa aqui adicional, pessoal. Deixa eu botar aqui, ó, para vocês verem uma deficiência também do V1 aqui. Como é que... A gente pode botar, vamos botar aqui, ó. Vamos também ver quantas palavras foram digitadas na versão 1, tá? Ctrl S, clear, abrir aqui, cargo RAM. Essa é a primeira versão, né? V1. Aqui, essa aqui é a versão 1. Vamos lá, voltar espaço, espaço, espaço. Montes de espaços para tudo que é lado. Sim, tá. E vou dar Enter. Olha só. Foram digitadas 2 palavras. Por quê? Porque ele não faz o split. Então, ó, ficou essa palavra e essa palavra aqui. Tá certo? E eu queria separar. Então, agora temos uma nova entrada. Só para ficar mais fácil, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Clear. Vou rodar de novo. Vou matar aqui o V1 com 0 palavras. E agora vamos testar o V2, que é o que a gente quer fazer. Então, vou de novo. Ó, espaço, espaço, espaço. Montes de espaços entre as coisas. E aqui é o final também. Deixa eu botar um cara certinho. Aqui eu vou botar espaço, espaço, A. Espaço, não, vamos lá. BBBB, espaço, espaço. E... sei lá. HHH. Deixa eu botar um tab para ver o que acontece. HHH. Enter. Vou dar Enter e encerrar o programa. Pimba. Ok. Quantas palavras foram digitadas? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Tá? Beleza. Qual que é o tamanho mínimo? O tamanho mínimo é 3. Né? O mínimo é 3. Qual o tamanho máximo? O tamanho máximo é 6. Aqui, né? 6. E o tamanho médio, não vou fazer a conta agora, para não ficar complicado, né? O vídeo está grande demais já, mas o tamanho médio deu 4, alguma coisa, tá? Porque eu estou truncando aqui, não estou botando os quebrados. Então, pessoal, nesse vídeo, né, tivemos um monte de coisa, tá certo? Eu estou lendo o teclado com o I/O Readline, estou usando um trim para tirar os brancos iniciais e finais, mas aí eu estou quebrando a linha digitada com o split white space para separar as palavras, mesmo se eu tiver, digamos, 4 espaços entre as palavras, eu mato esses 4 brancos, fico só com as palavras, e aí eu estou percorrendo aqui todas as palavras de cada linha, jogando tudo num vector. E, por fim, eu estou analisando o conteúdo do vector para determinar aqui o tamanho, né, o tamanho mínimo, máximo e médio das palavras digitadas. No caminho, a gente tropeçou por várias vezes com as questões de slice e de ownership. Né? Às vezes, tu tem o slice e tu precisa... Tá aqui, ó. Tu tem o slice, mas tu quer ownership. Aí eu estava usando o toString para transformar o string slice em string e ter o ownership. Às vezes, tu poderia até pegar, como aqui, tu poderia pegar o ownership, mas tu não quer o ownership. Porque se eu pegar aqui na linha 7.9 o ownership das palavras, eu não posso mais usar a lista palavras aqui embaixo. Eu não quero isso. Então, eu faço o quê? Eu pego um... borrow, né? Um empréstimo daquelas palavras, eu até uso aqui, né? Faço as minhas contas e tal, mas o ownership está lá em lista palavras. Lista palavras está preservada, eu posso usar ela lá embaixo. Qual que é a regra? Sempre empréstimo, só mexe com ownership se for absolutamente necessário.
infelizmente, muitas vezes será absolutamente necessário. Beleza? É isso aí. Até mais.